Galera, então seja muito bem-vindo a esse novo quadro, podemos dizer assim, né? Sabe a série do Netflix? Tem várias séries do Netflix. Essa aqui é como se fosse uma série nova. Eu fiquei, Mauro, 9 semanas ajudando a galera a como periodizar no Cross no funcional. Então foram 9 aulas toda segunda-feira e eu completei a 10ª aula durante o evento da certificação. E agora a gente está começando uma nova série que hoje vai ser um teste, na verdade. Eu quero ver como é que vai ser essa dinâmica, porque eu estou botando para gravar para o YouTube, esse vídeo precisa para o YouTube. E qual dinâmica vai ser? Prática, clínica de algum exercício. Por exemplo, hoje eu escolhi o afundo porque eu sei que o Mauro eu conheci o Mauro a partir dos vídeos dele ensinando afundo e também um teste overhead. E o afundo, Mauro, na minha opinião, é um dos exercícios bem complexos, tá? Que a galera acredita que é fácil e não é fácil, não. Tem muitos indivíduos, alunos iniciantes que não estão prontos para fazer o afundo, né? E eu recebo direto, Rodrigo, minha aluna não consegue fazer afundo, meu Deus, tá, mas será que ela está pronta para fazer o afundo logo de cara, assim, na primeira semana? Né? Às vezes falta fraqueza, às vezes é falta de equilíbrio, instabilidade, a base, assim, o fato do afundo ser uma base assimétrica, né? Bilateral base assimétrico, pô, exige um pouco mais do que uma base simétrica. Né? Enfim, então a gente vai abordar tudo isso e a dinâmica vai ser o Mauro ditando o ritmo aqui da aula, a gente vai pontuar os erros, variações, eu vou ser o bonequinho aqui da prática e essa dinâmica. Mauro, então seja muito bem-vindo. Eu queria fazer esse primeiro, antes de ir para a prática, galera. O que é o afundo, Mauro? Qual é a predominância? Assim, bem rápido, a gente tem uns 4 minutos para falar essa parte. Então, o primeiro ponto, Rodrigo, é entender que o afundo é um agachamento. É um agachamento. O americano chama de split squat. Squat é o agachamento. Split squat é o agachamento dividido. Então, o que é importante vocês entenderem? O Rodrigo já deu uma chamada lá. Quando você faz o agachamento, os pés estão paralelos. O centro de massa, tá, os pés estão aqui, virado para fora, o sumô, não sei o quê. Então vamos pensar, eu tenho a base de apoio é o pé. A superfície de apoio é o solo fixo. Ó. Superfície, o chão. Base de apoio, os 2 pés, em afastamento. O centro de massa está projetado aqui, ó. Perfeito. Puta legal. Por isso que o agachamento é muito legal na questão da estabilidade global. Porque é uma condição muito boa. Desde quando o cara joga, faz os arremessos, ele agacha. Quando você agacha, você aproxima o centro de massa do solo. Melhora a estabilidade. Você ajeita, você explode. Percebe? Então, o centro de massa, ele faz esse movimento. Uma aceleração vertical. Tchum, 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 tchum. O agachamento a fundo é um afastamento antero-posterior. Então, qual que é a posição do agachamento? Você pode fazer largura dos ombros. O Brad Schoenfeld, o cara que mais estudou agachamento do mundo, ele recomenda como teste. Vamos fazer o teste. Agachamento, largura dos ombros. Professor, pode largar do quadril? Pode o que você quiser. Aí é treino. E o pé junto, é treino e virado para fora. Largura dos ombros e 10 graus de rotação externa do quadril. Essa é a posição básica do agachamento básico. Brad Schoenfeld, number one. No afundo, você parte da posição, preste atenção, meninos, largura dos quadris. Depois, na prática, a gente vai mostrar isso aí. Na prática, a gente vai mostrar. Largura dos quadris. Quando eu faço isso aqui, eu afasto e coloco um pé na frente e um atrás. Isso. Eu estou em afastamento na largura dos quadris, percebe? O centro de massa está aqui, ó, desgraçadamente. Aí o nego já começa a balangar, como diz o caipira. O nego está balangando, porque mudou o centro de massa. A base de apoio é a mesma, a superfície é a mesma, só que mudou a posição, que é o afastamento antero-posterior. Aí começa, Rodrigo, o primeiro ajuste sinestésico. O simples fato de você colocar o cara. E aí, Rodrigo, tem a distância.
Qual que é a distância do afundo? Quando você faz aceleração vertical, que você flexiona o joelho, você tem que fazer um ângulo de 90 graus. Aí é 90 graus, porque a coxa está paralela ao solo. No agachamento, coxa paralela ao solo é 62 graus. Eu já vou até para a prática já, porque tudo isso que está falando é importante a gente estar, pelo menos, demonstrando para o pessoal, né? Para ficar um pouco mais nítido e o pessoal entender um pouco melhor. O 90 graus que tu quer dizer é isso aqui? Perfeito, perfeito. Isto. 90 graus. Afasta a perna de trás um pouquinho, toca ajoelhos dois. Isso. Tá vendo? Aí, pessoal, ó, 90 graus do joelho da perna da frente e joelho. E observe que o Rodrigo está no antepé. Veja o pé dele atrás. Estão vendo? Ele está na flexão dos artelhos. Nesse caso, Rodrigo, a mobilidade do tornozelo não interfere no agachamento a fundo, como no caso do agachamento. Com certeza. Percebe? Porque, olha lá, o joelho está projetado. Olha lá, olha lá. Aí, ó. Olha lá, tá? Isso. Ficou lá. Subiu, desceu. Flexão e extensão. Então, esse é o primeiro ponto. Aí o Rodrigo fez o afastamento. Fica de frente para a gente, Rodrigo, e fica a largura dos quadris. Isso. Agora, joga uma perna para trás. Aí. Olha lá. E afunda. Perfeito. Perfeito. Tem pessoas que vão precisar abrir um pouquinho mais. Eu ia falar. Tentar achar o equilíbrio, exatamente. percebe? Às vezes eu divulgo assim, ó, dependendo do indivíduo, tu vai ter que fazer um afastamento anterior-posterior e também lateral, para ter um maior equilíbrio. Isso, para ele achar. Então, o primeiro ponto, né? E aí, ó, tá vendo? Se abrir muito, você pode abrir muito. Agora, tenta colocar um pé atrás do outro. Como assim? O pé esquerdo atrás do pé direito, na mesma posição. Fecha o afastamento. Ah, tá. Aqui. Aí, fecha. Olha lá, fecha. Olha lá, fecha. Aqui virou FMS agora. Esse é o inline. Isso é terrível. Terrível. Mas é errado fazer? Se eu quiser fazer assim, tem algum problema? Não, o problema é se o nego consegue, atleta consegue. Agora o tio Luiz, a dona Yara, 80%, 90% não vai conseguir fazer o agachamento inline. Pode fazer quando você quer aumentar a estabilidade. Agora, se eu ficar lutando com a estabilidade, Rodrigo, eu não consigo colocar carga. Entendi. Percebe? Então, qual que é a largura, o afastamento ideal do agachamento a fundo? Aquele que você consegue manter uma boa estabilidade. Ponto. Tá, e no que diz respeito à predominância, ele é uma predominância de joelho bilateral base assimétrico, dentro das 13 predominâncias. Porque o afundo, o Rodrigo, os músculos que são ativados são os mesmos. Agora tem uma diferença. No agachamento, você tem um problema, não é da estabilidade dos pés, é do tronco, que o nego cai para frente, percebe? No afundo, como você faz a flexão do quadril da frente e a extensão do quadril de trás, nós temos dois quadris. Nós temos, né? É o quadril direito, sim. A articulação do quadril é direito e esquerdo. A pelvis é uma. Agora, o quadril são dois. Por isso nós falamos quadris. Não é quadril, são os quadris, direito e esquerdo. O que acontece? Quando você flexiona o quadril direito e estende o quadril esquerdo, você faz um ajuste postural do tronco. Então, o tronco... Com certeza. Então, o tronco, você pode colocar uma situação de maior estabilidade para o tronco. Mas a estabilidade global é pior. Olha que coisa doida. Então, o agachamento tem vantagens e desvantagens. Então, qual que é melhor? Se o nego cai para frente, tem muito encurtamento, o afundo pode resolver esse problema. O afundo. E você pode colocar para o aluno iniciante o apoio. No bastão, na cadeira, no bastão. O idoso não precisa fazer o afundo até lá embaixo.
Percebe? Porque ele é menos funcional que o agachamento. Tá. O agachamento é muito mais... Tipo, dá vontade de fazer um monte de pergunta aqui, mas eu acho que não é o momento certo. Mauro, vamos para a galera ficar mais divertida com a aula, vamos listar quais são os principais erros do afundo? Não sei se você prefere começar pela base, né? Muita coisa a gente já falou aqui, mas de uma forma mais textual, mas agora eu quero mostrar na prática mesmo, né? Então, vamos ver, vamos na prática. Quando você olha o afundo, você tem que ter duas visões. Eu estou vendo o Rodrigo, pessoal, na visão frontal. Toma uma posição, Rodrigo. Isso. De lado? Não, para mim. De frente para mim. Isso. Perna direita. Então, vamos lá. Você vai olhar nos pés. Você vai olhar nos pés. Quando o Rodrigo afunda, veja se os pés dele ficam paralelos. Perfeito, perfeito. Tá vendo? O que acontece? O pé de trás pode virar para fora. Quando você desce, vai virando, quando você desce, vira o pé. Não, mas o normal é assim, né? O normal é fazer isso aqui, ó. É uma rotação do quadril. Isso. Quando você começa a descer, nego já vira o pé. Quando você começa a descer, quando você começa a descer, nego já vira. Vai descendo e vai virando o pé. Joga o joelho para isso e volta. Aí já corre o joelho valgo também, né, Mauro? Que eu vejo muito o pessoal errando. Isso. Não é valgo estrutural. Ou joelho valgo. Porque tipo, falta equilíbrio. Às vezes é falta de equilíbrio. A pessoa tá aqui para manter o equilíbrio, né? Então, fraqueza, óbvio, né? E falta de equilíbrio. O joelho da frente, como o pé tá fixo, veja bem, o pé tá fixo. Pode acontecer o valgo ou o varo dinâmico do joelho. O pé da frente está fixo, tá vendo? Vai lá, desce, vai. E aí, o joelho da frente. Eu não consigo nem fazer o errado, né, velho? Eu não consigo nem fazer o errado. Para demonstrar o errado já é difícil. Você não erra, diabo. Tá, então, tipo assim, ó, eu acho que eu vou para ficar mais divertido. Eu vou citar algumas situações e tu vai me dizer, tá? Eu vejo muita gente falando que, já mudando, não é nem eu erro mais, inclinar o tronco à frente, né? Pera um pouquinho, Rodrigo. Vira de frente para mim, deixa eu mostrar outro déficit. Tá. Na visão frontal, quando você desce, o tronco pode cair para um lado ou cair para o outro. Sim. O tronco para um lado ou para o outro. Então você tem uma flexão. Isso. Sim, tá, fica aqui, né? Sabe qual exercício que eu vejo muito isso? É a passada deslocando pela academia. O pessoal fica tudo aqui, ó. Isso. Parece uns bonecos, sei lá. Os bonecos. É estranho. Agora, vamos ver. Então, esses são os pés. Pessoal, olha lá, os pés, eles não ficam paralelo, tá? Né? Quer dizer, quando o cara, o pé está paralelo, você vira. Você faz uma rotação externa, mas a rotação não é do pé, é lá no quadril. O quadril que vira. O pé está fixo. Sim. Então, o quadril vira, o joelho vai para fora. Só que o problema está lá no quadril. E aí você olha os pés, né? Isso, o quadril, isso. Tá? Virou pra... Aí você tem na visão o tronco. O tronco pode cair para um lado, o tronco pode cair para o outro, ou o tronco pode rotar. Um déficit no plano transversal. Tá, e como corrigir isso aí? Isso é possível corrigir? Por exemplo, eu vejo que alunos iniciantes acontece muito isso, né? Por isso que no método Treinador Elite eu uso um bastão. Na fase preparatória eu uso um bastão e eu uso até uma borracha vindo do teto, né, apoiado no agachamento, onde a pessoa segura na borracha e ela faz o afundo segurando a borracha para ter mais equilíbrio. Às vezes a borracha abre, ele consegue segurar assim a borracha para ter mais equilíbrio, né? Tem onde segurar, né? Não sei se tem alguma outra estratégia ou deixa de usar o afundo para usar algum outro antes. Como é que tu lida com essa situação? Vamos mostrar o outro déficit agora da visão sagital. Vira de frente para lá. Aí. Isso. Aí. Perfeito. Vamos ver lá no joelho. O joelho da perna de trás não toca no chão. Isso. Encurtamento. Então você padroniza assim. Qual que é a amplitude do movimento?
Ah, eu recomendo que a amplitude boa, tempo sob tensão, é o joelho encostar no chão. Isso aí. Isso, não encostou no chão, déficit. Déficit número 2. O joelho da perna da frente, ele avança. Ele não faz 90 graus. Isso, é no joelho. Perfeito. Vai para frente, para trás. Ele fica um movimento diagonal. Aí já vai um alerta. Como é que eu corrijo isso nos alunos? Eu falo para eles, ó, tu tem que entender como se fosse um elevador. Elevador não anda diagonal, elevador geralmente anda reto. Então pensa assim, às vezes a gente tem que dar essas dicas do dia a dia do aluno para ele entender. Ah, é reto para baixo. Ah, entendi. Daí ele simplesmente para de fazer isso. Né? São macetezinhos que quando a gente tem bastante aluno, né, dando aula para 5, 6, 10 pessoas, eu já oriento. Gente, é elevador, desce que no elevador. Aí é meio que um macetezinho para os alunos entenderem, que às vezes é mais consciência corporal mesmo, né, mano? Pode. E o outro déficit, né, Rodrigo? O outro déficit é quando você desce, o tronco vai para frente. Isto. Perdeu a estabilidade. Mas aqui mantém normal, a lombar mantém, é só o tronco que vai para frente mesmo, é isso? O que acontece? Ele pode fazer uma flexão do tronco, essa flexão do tronco é lá na lombar, percebe? É na lombar. Perder as costas mesmo. Entendi, tá. Não, isso aqui acontece direto. Isso aqui é o que mais acontece, ainda mais que a gente pede para o aluno descer mais, quanto maior a amplitude, mais ele vai arredondar as costas se ele tiver fraqueza, desequilíbrio, enfim, né? Perfeito. Então, Rodrigo, veja, e nós listamos aí os déficits de movimento. Bom, uma vez que você identificou, nós temos aí, quando você faz o teste, você não faz muitas vezes, de 3 a 5 repetições. O aluno fez 3 vezes certo, para o teste. Se ele fez a primeira, errou. A segunda, melhorou um pouquinho. A terceira, ele precisa ter consistência. Consistência. Por isso que a gente fala assim, se ele fez 2 vezes certinho, para o teste. Ele já demonstrou eficácia. No primeiro, no segundo ele ajeitou, no terceiro... Por que acontece? Você não dá informação verbal. Os alunos experientes, ele percebe, então, a informação proprioceptora vem, ele faz uma autocorreção. Nego destreinado, esquece. Não vai se autocorrigir. Por isso que... O que acontece? Você não vai fazer 10 vezes. Não é um teste de resistência de força, é um teste qualitativo. Você pode ter um aluno muito destreinado, Rodrigo, o tio Luiz lá destreinado, 40, 50, ele faz 1, 2, ele faz assim, ai, nossa, tô com fadiga. Ele faz bonitinho, só que ele não tem resistência de força. Olha que coisa interessante. Então, vocês precisam estar atentos, porque o nego pode entrar em fadiga. 4 vezes, o nego entra em fadiga. Ele está tão destreinado, no dia seguinte ele fala assim, Rodrigo, tô com a dor nas pernas que eu não aguento. 4 repetições, porque a fase excêntrica mata o nego. Aí o professor genérico, no primeiro mês, ele aplica 3 séries de 15, porque tem que dar resistência. 3 de 15. Aluno iniciante tem que fazer 3 de 15. Porque tem que ganhar resistência. Sendo que para ele resistência 5 já basta, né? Já chegou no limite já. Sim. Então, aí você tem aquele nego que é tigrão, que é forte, ele faz 15 vezes. Mas ele joga o tronco para frente, ele tem resistência de força, mas não tem consciência corporal, coordenação motora. Mas ele é forte. Percebe? Então é importante o indivíduo entender quando que o déficit é de resistência de força, quando que o déficit... E você falou a palavra mágica aí. Consciência corporal. No teste, você não corrige nada. Manda o cara fazer. Não fala nada. Aí você fala assim, fez o teste. Você diz, espera um pouquinho. Quando você vai, ativa o tronco e joga o seu tronco um pouquinho para trás. Usa os eretores da coluna. Ele corrige e o desgraçado desce. Então, era um problema de consciência corporal. Aí você fala assim, joga para trás, o nego vai cair para frente. Você fala, opa, pode ser encurtamento de reto femoral, pode ser encurtamento de ilipsoas,
Pode ser hiperativação do reto abdominal, o nego treino muito abdominal, ele tem uma hiperativação do reto abdominal. Pode ser pouca ativação dos eretores da coluna. Veja, tudo isso simplesmente para o nego que joga o tronco para frente. São as possíveis causas, as possíveis causas. O primeiro ponto, né, Rodrigo? O primeiro ponto é você fazer o agachamento com auxílio, com bastão. Tipo, eu ia perguntar, tá, e o idoso, o idoso, ele pode, deve fazer? Qual é a situação do idoso pro afundo? Rodrigo, para o idoso, ele não precisa fazer o afundo tocando o joelho no chão, porque o estresse na fase excêntrica do reto femoral é muito grande. Sim. A tensão patelar é muito grande. Então, eu recomendo que o idoso faça o meio afundo. Um parcialzinho, né? Aqui. Isso, perfeito. Pode ser até um bastão, se estiver dependendo da fraqueza. Usa um bastãozinho para dar um... Isometria, não? O cara desce, segura... Preferência, início dinâmico, preferência dinâmica. Por quê? A isometria para os idosos, as duas pernas têm uma oclusão vascular muito grande. Percebe? Olha só, então, que informação não é que vai importante. fazer mal. Não é que vai fazer mal. Não, mas... Porque o dia a dia do idoso é dinâmico. Então faz o dinâmico. Ele senta, levanta, ele sobe a esquerda. Então a predominância do treinamento para o idoso é dinâmico. Agora, se você vai fazer uma pranchinha, vai fazer um antirrotacional, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você fazer as isometrias. A gente recomenda que, no caso das pernas, as pernas para o idoso, elas são solicitadas de forma dinâmica. Senta, levanta, sobe e desce escada. Percebe? Agora, quando eu vou fazer os exercícios, os estabilizadores, os eretores da coluna, o transverso do abdômen, aí a isometria é legal. Tá, ô Mauro, eu quero brincar de mitos e verdades aí, ou dúvidas que acontecem direto. O afundo, eu vou priorizar em dia de anterior ou dia de glúteo? Ou seja, não, outra pergunta. No afundo, qual perna que pega mais, entre aspas, né? Que o pessoal gosta de falar pega. A da frente ou a de trás? Ou as duas? A gente estudou, Rodrigo, é muito parecido, porém o vasto medial tem uma... Para o glúteo não muda nada, para o glúteo médio, percebe? Não muda. Então, agora tem uma fadiga maior nos vastos. Então, o que a gente recomenda? Se você vai fazer 16 repetições, 8, faça 8 e 8. 4 e 4, sabe? Porque para um grupo muscular vai acabar... Se você faz o 16 depois 16, aquele grupo muscular vai trabalhar 32 vezes. Então, existe uma pequena diferença na ativação muscular da perna da frente e da perna de trás. Tem vários estudos, inclusive meu grupo de pesquisa, a gente fez um estudo assim, depois a gente manda para o grupo essa pesquisa, para o pessoal entender. Tá bom? Então, o que acontece com a perna da frente e com a perna de trás? Tem diferença? Uma pequena diferença. Então, é correto afirmar que seria o ideal fazer 4 séries, onde 2 eu vou começar com a direita e 2 eu vou começar com a esquerda, porque a que começa tá mais descansada do que na... Olha só que informação importante, eu nunca prestei atenção nisso. Que o afundo, quando eu for fazer o afundo, é sempre bom fazer 2 ou 4 repetições, sempre números pares, para eu poder fazer meio a meio ali. Você vai fazer 12, você faz 6 e 6, 6 com a perna direita e 6 com a perna esquerda. Depois a segunda série, 6 com a direita, a terceira 6, 6 com a direita e 6 com a esquerda. Porque o que geralmente o pessoal faz, e eu também faço. Tá, sei lá, tu fiz um treino aqui, 3 séries de 8 para cada lado. A primeira série, eu vou com a direita. Começo com a direita, depois troco. Pô, a segunda tá mais fadigado. Na segunda série, eu troco. Eu começo com a esquerda. Só que na terceira série, eu comecei com a direita. Não sei se tu me entendeu. Isso tem algum problema? Ou é muito relevante? Ou é detalhinho, não é tanto assim? É uma variação. Agora, é importante lembrar, Rodrigo, isso é muito importante o pessoal lembrar. O afundo
ele trabalha muito a cadeia anterior. Os isquiotibiais são muito pouco solicitados. E é um problema. Isso é um problema. Porque os exercícios de joelho dominante, o agachamento, o afundo, a passada, eles priorizam os extensores de joelho. Então, diferente do que a gente imaginava. Então, é muito pouco ativado os isquios furais. Então, é uma boa combinação. O afundo com o stiff. Sim. O afundo com a flexão nórdica. Sabe? O afundo com a cadeira flexora, se quiser usar máquina. Então, se você não tem as máquinas, você trabalhou o afundo, você combina com exercício que prioriza a cadeia posterior. O levantamento terra é fenomenal, desgraçado, porque trabalha as duas, né? Você flexiona, você tem uma ativação similar. Então, às vezes o pessoal, Rodrigo, exagera muito no agachamento a fundo e acaba tendo um desequilíbrio com os isquios furais. Para as pessoas comuns, sabe, que não tem pretensões de hipertrofia atlética, por isso que você pode combinar, por exemplo, Rodrigo, para os idosos, para os sedentários, para os obesos, a ponte dorsal, os exercícios de elevação pélvica com afastamento do joelho, não aqui, mas se afasta mais e você aumenta a ativação dos isquiotibiais. Então, é uma boa combinação. Ótimo. Um outro, Mauro, é a questão do tronco, né? Eu, particularmente, nunca orientei meus alunos a inclinar o tronco proposital para fazer o afundo, mais ou menos assim como eu estou fazendo. O que eu sempre orientei? Que nem elevador, tronco praticamente vertical, com uma leve inclinação, bem levezinha para frente. Isso aqui. Ou reto ou leve. Nunca orientei a fazer isso aqui. Eu vejo muita gente fazendo isso. Para pegar um pouquinho mais de glúteo, para pegar um pouquinho mais aqui, uma setezinha ali. O que tu fala sobre isso? Essa inclinação do tronco à frente. Então, vamos entender o seguinte, Rodrigo. O pessoal precisa entender que nós temos o quadril pélvico lombar, o quadril pélvico lombar. Uma coisa é você flexionar a coluna lombar. A outra é você fazer uma rotação anterior do quadril. Quando você começa a agachar, você está agachando, né? Quando você começa, você tem a flexão dos joelhos e você tem a flexão lombar. Aí você estabiliza, coluna neutra. Você continua agachando. Você tem uma rotação anterior do quadril que começa a aumentar a ativação dos glúteos. Porque você tem uma rotação anterior do quadril. Não é flexão lombar. Flexão lombar você vai pegar o ilho costal, o ilho lombar. Sim. E o quadrado. Então, quando o pessoal manda fazer esta flexão para ativar mais, se você flexionou o tronco, você tem um torque muito grande na L4, L5. Percebe? Olha lá. Agora, aí é muito sutil. Quando você faz a flexão do tronco, você joga uma rotação anterior do quadril. Se você conseguir jogar isto aí você tem uma maior ativação do glúteo. Mas é uma consciência corporal, Rodrigo, muito sutil. A maioria vai ter... Não, mas geralmente essa inclinação é mantendo a lombar bonitinho, tá? É o aluno fazendo a técnica correta na questão do que diz respeito à coluna. Então eu creio, Mauro, que não é muito... É mais quadril mesmo, não? Tô aqui normal. Só que eu vou inclinar um pouquinho mais. Deu? O que eu sinto aqui, obviamente, quando eu me inclino, vira tipo um stiff para posterior. Eu ativo a posterior agora, demonstrando aqui. Eu noto essa diferença. Quando eu estou aqui, e eu vou inclinar um pouquinho, tá estourando a minha posterior aqui, ó. Aí eu aplico. Então é uma forma de um pouco ativar um pouquinho mais os isquiotibiais ou não? Sim. Você tem o glúteo, né, Rodrigo? Porque quando você faz a rotação anterior, o quadril está aqui, você faz essa rotação anterior, o que você está tendo? Você está ativando o quê? Você está tendo uma extensão, uma rotação anterior é uma extensão do quadril. Percebe? Então você tem ativação do isquiotibial maior. E você mora... Agora, sabe o que acontece, né, Rodrigo?
precisa tomar muito cuidado, porque esse detalhe é muito sutil, e se a pessoa não tiver uma boa consciência corporal, ela vai sobrecarregar a lombar. Então, esse tipo, ativa quanto? 8%. O pessoal estudou tudo isso. O custo-benefício é muito pequeno. Isso é coisa para fazer oba-oba, Instagram. É isso que eu tô querendo, é nesse ponto que eu tô querendo chegar, né, Mauro? Até que ponto que isso vai ser benéfico para o que o aluno deseja? Até um pouco, ele limita até adicionamento de carga, né? A botar carga, né? Ele fica um pouco mais limitado com essa inclinação, né? Também porque eu acho que tem muita questão de carga também, né? Eu acho que é importante a gente salientar aqui que o aluno que já está intermediário avançado, existem variações, né, Mauro? Que a gente pode ir trabalhando sobre elas. Não ficar sempre no mesmo afundo, né? Eu prefiro, né? Eu acho que esta que o pessoal tem usado, né? Por exemplo, tira a carga do pé de trás, né? E simula. É uma alteração do afundo bipodal, né? Anterior-posterior, mas aumentando a carga na perna da frente, rotando o quadril anteriormente, né? Fazendo uma extensão do quadril, flexionando. Veja quantas informações. Rodrigo, 90% é Zé Mané, desculpe a palavra. Os nego mal agacha correto, vou querer que meu aluno agache com a rotação anterior do quadril, com a lombar. Aí a gente entra no tema que a gente estava falando há 2 semanas direto na certificação. É sobre entender quem é que você está atendendo e quem você deseja atender, né? Eu creio que o pessoal que busca o shape, aquela menina gostosa, bonita, sarada, que ela quer pegar um pouquinho mais de glúteo, ela vai inclinar no afundo, ela vai inclinar no abdutor, ela vai fazer o legzinho de lado para tentar pegar um pouquinho mais. Entendeu? Tipo, não é esse público que eu e o Mauro incentivamos a você focar. Não tem nada de errado em inclinar o tronco, nada de errado em fazer isso. A questão é, para quem? E por quê? Isso vai te dar um retorno maior financeiro? Enfim, aí eu vou entrar num tema que não é o foco dessa aula, né? Se a gente ficar aqui, já vamos perder o foco, vamos falar sobre atendimento, sobre público-alvo, né? E sabe o que acontece, né, Rodrigo? E aí tem uma coisa interessante. Se você começa a colocar muito detalhe, você vai perder muito tempo em ensinar uma técnica sofisticada e não vai ter a intensidade que você deseja. Exatamente. Vou embora. Essa aula não presta. Não. Physique, biquíni, bodybuilder, é outro público, como você tem falado muito bem. É outro público, outra história, sabe? Eu quero fazer o glúteo bolha, o glúteo gota. Então eu quero o glúteo gota. Por que glúteo gota? A Sim. bunda da mulher brasileira é linda. Agora, o glúteo gota é medonho. Mas é para quê? Para subir no palco. Porque se a menina que vai fazer o físico, o biquíni, não tiver o glúteo gota, ela não ganha. Então, aquela bunda da mulata, bonita, arredondada, tá fora de contexto. Tá. Olha que loucura. Tá, beleza. A gente já falou um pouco dos erros, né? Na base, curvatura das costas, o joelho indo para frente e para trás, arredondamento das costas. A gente falou sobre essas inclinação, outro que eu falei, esqueci agora, que são os macetezinhos, né? Outro foi pega mais à frente, pega mais atrás, afinal de contas, enfim. Tá. Como é que a gente pode intensificar o afundo? Progredir no afundo? Como é que eu deixo ele mais difícil? Botar o step, só step na frente, ou boto a base, o step à frente e atrás para eu aumentar o ângulo? Enfim, qual na sua opinião? O primeiro ponto, Rodrigo, é fazer o básico. Os 2 pés no chão. O cara já fez. Vamos dar assim, numa prescrição. Ele já faz 15 vezes, está tranquilo. Já está com boa resistência de força. O que eu vou fazer? Vou aumentar a carga externa. Com o quê? Com kettlebell. Professor, eu posso fazer o afundo com a barra nas costas? Com backhand? Eu pergunto assim, o seu aluno tem boa mobilidade de ombro? O Rodrigo mata o kettlebell. Eu adoro o kettlebell. Pode ser bilateral, né? Como se for. Aqui tem cargas diferentes, vamos supor que é a mesma carga. Botar no ombro ou aqui? Primeiro aí. Tanto faz. Primeiro aí.
Isso, primeiro. Isso. Ó o equilíbrio, ó o equilíbrio. Que geralmente a minha base é um pouquinho mais aberta. Tô acostumado Essa é a base. Aí. Percebe? Pronto. Ah, o cara já fez isso? Perfeito. Unilateral? Pode ser. O que acontece? É que eu teria que falar sobre o RNT, uma reação neuromuscular. Aí, ó, perfeito, uma variação para ativar os eretores da coluna, ativar o quadrado lombar, variação de treino. Perfeito. Variação de treino. Tá? Pegar os steps. Aí, pode falando. Pode falando. São os chamados, né? Eu vou colocar o step na perna da frente, por exemplo, né? Então, veja lá. O que aumentou? Rapaz, desce lá. Encosto no chão? Até onde você consegue. Isso. O que aconteceu? Você aumentou o tempo sob tensão. Você aumentou o tempo sob tensão. Mudou o músculo? Não mudou. Você mudou o quê? Você está trabalhando o músculo na maior amplitude. Então, você aumentou o tempo sob tensão. Percebe? Aí, ó. Então, a fase excêntrica do joelho da frente, que parava em 90 graus, ele desce um pouquinho mais. Aumentou a carga externa, eu aumentei o tempo sob tensão, percebe? Aumentei a amplitude, Bom, então hein? a perna da frente. Então, o que acontece? Se eu aumento o tempo sob tensão, aumento a amplitude, eu aumento o quê? O ganho de força. E aqui? Esse aqui eu gosto de usar de vez em quando, que eu sinto muito a porção anterior da coxa de trás nesse exercício aqui. É impressionante. Se eu quero ficar dolorido, é incrível. Se eu quero ficar dolorido na parte anterior, eu faço isso aqui com bastante peso, né? Claro. E indo até lá embaixo. Joelho lá embaixo. Alonga tudo. Perfeito. O que acontece? Você enfatizou a fase excêntrica. Você aumentou o afastamento dos sarcômeros, você aumentou o tempo sob tensão. Aumentou, perfeito. Só que muitos alunos não conseguem fazer isso aqui, porque chega aqui, arredonda as costas. Não é para todo mundo. É muito importante o aluno entender o seguinte: vocês estão nos assistindo. Você só vai colocar cargas adicionais quando o seu aluno já realiza o exercício com o peso do próprio corpo de forma correta, sem déficit. Com certeza. Apresentou déficit, não bota a carga externa, corrige. Não sei se está ligado como é que funciona, Mauro. Lá no Treinador Elite, né, na módulo 3, existem 5 fases. Fase preparatória, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5 é o cross. Para o aluno passar de nível de uma fase para outra, ele é submetido a alguns testes. E um dos testes é, por exemplo, conseguir fazer a prancha 30 segundos. Conseguiu fazer a prancha 30 segundos, passa da fase 1 para a fase 2. Sei lá, entendeu? Agachamento. Conseguiu fazer o agachamento parcial, está pronto para ir para a fase 2. Agora, para a fase 2 para a fase 3, um dos pré-requisitos, certo? Eu não me lembro de cabeça agora, tá? É agachamento profundo, passando um pouquinho ali os 90 graus. Não consegue? Por que não consegue? A gente já vai avaliar, enfim. Teste de força também. Para o cara chegar na fase 3, que a gente bota mais carga, ele tem que estar erguendo metade do peso dele no terra. Tem uns testes meio loucos assim que a gente usa. E eu acho que isso é muito importante, porque até que ponto que eu posso trocar uma variação do afundo, né? É o assunto do afundo. Porque daqui a pouco tu tá trocando um monte de variação do afundo, sendo que não faz nem o básico ainda. Que é o deslocando, né? A passada deslocando é um dos maiores pagavales que eu vejo nas academias. Eu levo meu filho para natação, não vou expor aqui onde é, né? Até porque faz tempo que eu nem vou mais, eu até cancelei. Cara, é impressionante, assim, era o corredor da academia e os alunos fazendo passada assim, ó. Andando pela academia e os professores só olhando assim, ó. E a galera aqui.
perdendo as... Eu não estou exagerando. Claro, estou exagerando um pouquinho, tá? Eu não ia chegando, não chegava tanto assim. Mas era falta de força, falta de equilíbrio, porque ela não conseguia manter os joelhos estáveis, então toda hora fazia isso. O peso toda hora aqui, curvando as costas, tipo, vem cá, velho. Não é possível um negócio desse. Ela tá pagando, sei lá, 80, 90 reais. Não tem nenhum profissional qualificado para corrigir esse movimento, porque ela tá pagando vale ali na frente dos alunos. Né? Tipo, toda hora eu via isso, Mauro. Então ela não tá pronta para fazer o passado deslocando. Não tá pronta. Então, Rodrigo, uma vez que o aluno já domina o afundo com o peso do próprio corpo, não tem inclinação pélvica, o joelho tá não sei o quê, ele já faz 15 repetições, tá? Ele já consegue fazer, então ele já faz com carga externa. O próximo passo é o lunge, que é o avanço anterior ou avanço posterior, o retrocesso, vamos chamar. Então, antes da passada tem o lunge, que é o avanço. Que eu chamo de frontal e reverso, que esse aqui vai para frente e volta, é isso? Perfeito, perfeito. Aí tem o reverso que é para trás. Perfeito. Esse aqui, por exemplo, esse para trás ele está na fase 2 e fase 2 também. O passado deslocando, ele está na fase 3 do treinador elite. Olha só que louco, o cara demora aproximadamente uns 3 meses para chegar na fase 3, dependendo do indivíduo. Vamos dar uma dica para o pessoal. Para muita gente, o lunge posterior, ele é mais fácil. Vamos explicar por quê. Por gentileza, Rodrigo, toma a posição lá. Isso, sim, isso. Agora, você faz a passada, faz isso, vem, mas faz o lunge para frente, vem, aperta, fez aí. Fica aí, fica aí. Ah, tá. Deixa eu ir mais para trás, então. Mais para trás, perfeito. Pessoal, observe o pé de trás do Rodrigo. Agora, volta. Eu vou ficar diagonal, espera. Aí. Volta. Isso. Você percebeu? Quando você vai para frente, você avança, ó, o pé da frente pisou inteiro, o pé de trás está no antepé. E quando você volta, você está no antepé. Ó, tio, o Rodrigo tem um equilíbrio fenomenal, isso é um demônio. Tá? Agora, vocês estão percebendo? Olha, ele volta no antepé. Agora, vem um pouquinho para frente, por gentileza, Rodrigo. E agora faz a passada reversa, que você chama. Vocês perceberam que o pé de apoio dele, o tempo inteiro, está com o pé no chão? Olha lá. Ó, meia ponta e volta. Meia ponta. Viu? E perceberam? Então, o seu pé de apoio está o pé inteiro no chão. Quando você faz o movimento à frente, o pé de apoio fica na meia ponta. E quando você volta, você está no antepé. Você está no antepé e você tem que voltar. Então, para muita gente, o que a gente recomenda? Faça primeiro o posterior, faz os ajustes e depois o anterior. Agora, tem uma coisa interessante que vocês precisam entender. No lunge, você tem uma aceleração horizontal, que você vai, e você tem uma aceleração vertical. Então, a tendência é o indivíduo não dominar a aceleração horizontal e, pela ação aceleradora, ele joga o tronco para frente. Percebe? Por isso que você só vai dar no lunge, só vai... O aluno tem uma tendência a fazer isso aqui, né? Perfeito, perfeito. O joelho lá para frente, aí fica movimento para frente e para trás, não tem a flexão, né? É meio que vai para frente, para trás, aí fica brincando de passo, vai e volta, aí vai só no embalo, 1, e 2, e 3, aí virou aula de step quase, né? Isso como aquecimento e tal, mas se você quer fazer, né, Rodrigo, fortalecimento, a gente chama avanço a fundo. Você avança, afunda, volta e retrocede. E as barras? Tu é contra, a favor? Quem usa, quem não usa? Por exemplo, uma barra nas costas. Aí é para botar peso, entendeu? Aluno mais avançado. Existe uma diferença, Mauro, se eu fizer uma passada com a barra nas costas. Aqui tem 40 quilos. Comparado com a da frente. Eu acho mais fácil da frente.
Veja, o que se discute nessa posição no frontal, né, Rodrigo, que o torque ele acaba sendo maior nos flexores de joelho. E quando a barra está nas costas, você tem um torque maior na região lombar. Percebe? Muda um pouquinho o estresse, ou mais à frente ou mais atrás. E tem um detalhe interessante, né, que para muitos alunos, a barra nas costas, você tem uma flexão com uma rotação externa. Então, a mobilidade de ombro para o aluno iniciante é complicado, sabe? Então, o aluno iniciante, né, destreinado, com os kettlebell, com os dumbbell nas mãos, do lado, a medicina de ball no peito, se torna mais fácil. Você tem um torque externo bom. Então, o fato de colocar as barras nas costas é para a gente com experiência, sabe? E o que a gente viu, sabe, Rodrigo, na tese de doutorado, foi uma coisa muito interessante. Você compartilhar com a turma aí. A gente pegou meninos bem treinados com musculação. Então, a gente fez o teste de carga no agachamento. No agachamento, eles conseguiam fazer, vamos lá, com 80 quilos. Agachamento, pá, tudo ombro. Quando a gente foi para o afundo, eles não conseguiram com 80 quilos. Perderam 10 ou 15%. Ou seja, a instabilidade compromete o ganho de força. E o outro detalhe interessante, que a gente testou. O pessoal ficava assim, né? E aí, nessa posição que a gente chamou inline, ele afastava aqui, não atrás. Sim. Tá? Então, ele fez o que ele fez? Ele vinha aqui e posicionava. E a gente testou. Aí a gente testou, ele afastou, ficou na largura dos quadris e posicionou. Aonde ele teve mais força? Em afastamento lateral. Ou seja, o agachamento, o afundo, com os pés paralelos. E aqui o inline, pior ainda. Você quer ganhar força? Não faça agachamento inline. Você quer trabalhar estabilidade? Faça inline. Para os idosos, esse é um teste. Pede para o idoso ficar em pé e colocar o pé na frente, nem eu caio de boca no chão. Então, eu não posso, preste atenção, se você está no nível de ganho de força, não brinque com instabilidade. Quanto mais estável tiver, por isso que muita gente faz o quê? Faz o afundo no Smith Machine. Percebe? A barra. Porque o que acontece? Esta posição antero-posterior, o nego precisa ser treinado que nem você. Que você bota a barra lá e tudo bem, pô, você é treinado. Agora, quantos caras treinam que nem o Rodrigo? Quantos caras fizeram LPO? Quantos caras foram campeão? Os pangaré da vida, meu velho. Ficou com o pé na... Então, cuidado. Até um overhead. Nós do cross, a gente faz muito overhead, né? Tu bota a barra acima da cabeça. Que... Isso é perfeito. Pode ser parado ou caminhando, né? Aí o caminhando é que o pessoal do cross faz mais, né? Aí vai e volta várias vezes, enfim. Mauro, uma pergunta que eu vi aqui, tá? Pra gente já indo pra reta final. Eu vou responder, depois tu responde, vê se tu concorda. Duas perguntas sobre o joelho. Um falou sobre condromalácia e o outro falou sobre dores nos joelhos, né? Porque sim, o afundo ele vai se o cara tem uma fraqueza ali no joelho, uma disfunção, o afundo ele vai sofrer um pouco mais, não tenho sombra de dúvida. E aí, fazer o afundo ou não em alunos que têm dor no joelho? Bom, eu vou falar minha opinião. Cara, existem trocentos outros exercícios para a gente fortalecer o joelho. Primeira coisa, por que tem dor no joelho? Antes de responder essa pergunta. Então, gente, cuidado quando vocês perguntam coisas assim, né? Qual exercício? Eu posso fazer isso aqui? Não. Primeiro, por que tem dor no joelho? É lesão, fez cirurgia, fez fisioterapia, foi no médico, não foi? E aí? Qual é a situação? Ah, descobriu? Já fez físio, foi tudo certo? É dor do dia a dia mesmo? Então, a resposta é muito difícil a gente dar porque a gente não sabe o histórico do aluno. Mas, né, vamos tentar chutar aqui. Se o meu aluno tem dor no joelho e ele não consegue fazer o afundo, eu vou continuar fazendo afundo? Na minha opinião, acho que não.
Primeiro eu vou fortalecer bases simétricas, posterior, ponte, elevação pélvica, né? Até o próprio extensor, flexor. Eu vou fortalecer essa região e lá de vez em quando eu vou testar o afundo novamente. Daqui a um pouco um afundo mais parcial, que nem o Mauro falou para atender o idoso, parcial, não precisa encostar o joelho até o chão. E fazer uma fase excêntrica. Desce, segurando, ajuda roubando. Desce, sei lá, achar, descobrir quais variações essa pessoa pode fazer. E isso, no primeiro momento, talvez ele não vai fazer o afundo. Ele vai fazer outros e daqui a 30 dias vamos tentar fazer o afundo de novo. Eu acho que, Mauro, não existe milagre, né, irmão? Se o cara tá com dor no joelho, é óbvio que se ele não consegue fazer o afundo, eu não vou fazer o afundo agora. Por mais que a gente saiba, né, Mauro, que às vezes a reabilitação, ela é por cima da dor mesmo. A gente corrige com a dor. Eu tava com uma dor no ombro aqui, eu treinei, fiz um treino muito louco esses dias, fiquei acho que um mês sem treinar e eu voltei como se estivesse ativo, né? Voltei como se estivesse voando. Aí fiz um treino muito louco, cara, me lesionei o ombro, porque eu tenho dores nos ombros por causa do snatch, né? Eu lesionei muito os ombros na época quando eu fui atleta. Então, qualquer coisinha que eu faço, estoura o ombro. Cara, recuperei a dor no ombro treinando normal, diminuí as cargas, evidente, mas, tipo, hoje eu tô bem de novo, entendeu? Né? Não sei, como é que seria a resposta do Mauro para essa pergunta? Mauro, meu aluno tem dor no joelho, o que eu faço? Aplico a fundo ou não? Ele tem dor no joelho, primeiro reza para não ser coisa ruim. Reza, primeiro reza. Primeiro reza. E existe um grande pesquisador brasileiro, o Alex Souto Maior, né, que estuda lesões, prevenção, ele tem um centro de treinamento, e ele, nos trabalhos dele, ele é muito claro em colocar, pessoal, que o afundo é um exercício extremamente agressivo para o joelho. Está provado cientificamente, biomecanicamente. Nego com o joelho bom faz, nego com o joelho ruim não faz. Não faz. Tem dor. Aí no agachamento. Faz o agachamento no limite. Porque o agachamento, Rodrigo, ele é mais funcional do que o afundo. Porque você, o afundo, ele é menos, o avanço é um pouco mais, porque você, a subir escada é um avanço. Caminhada é uma sucessão de avanços. O caminhar é avanço, avanço, avanço. Sim. O subir escada é avanço, avanço. Agora, o afundo tem essa condição do torque no joelho, que é muito grande quando chega nos 90 graus. Percebe? Você tem um torque no tendão patelo-femoral. E o que acontece? O pior é quando o cara tem isquiotibial fraco. Aí agrava. Aí já era. Aí já era. Aí já era. Aí já era. Então, se você quer fortalecer as pernas, faz extensão, faz o agachamento. Agachamento uni, Mauro. O agachamento uni, pra mim, é impecável, cara. Agachamento uni. Faz o agachamento unipodal. Isso, faz curtinho, vai subindo no step, depois sobe no box, faz isometria com borrachinha forçando. Pô, agachamento unilateral é poderosíssimo. E as pessoas têm a impressão de que vai estourar o joelho, vai ferrar. Não, experimenta para você ver. Porque quando fica unilateral, tu recruta muito mais a musculatura. A musculatura, ela... Hoje eu fiz um passo box aqui, eu fiz um agachamento pesado, 120 quilos. Depois a minha sequência do treino foi subir na caixa com uma perna. Eu vou dizer que eu senti mais quando eu fiz no box com uma perna do que o agachamento com 120 quilos. Muito mais. Senti o glúteo, a coxa fritando no box aqui com um kettlebell de 30, descendo e subindo com uma perna só, do que fazendo 120 ali, 300 repetições com as duas pernas. E não senti dor, tipo, claro que eu sou, que nem o Mauro disse, sou mais treinado, mas você experimenta unilateral em seus alunos para você ver, principalmente alunos que têm dor no joelho. E um detalhe interessante, Rodrigo, por que o exercício unipodal? Nós andamos com os dois pés ao mesmo tempo. Nós andamos com o pé de cada. Não, somos jogador do coalhado, do Chico Anísio. Lembra o coalhado do Chico Anísio? Os dois pés pulando assim. Por isso que recomenda-se para todo mundo, para os idosos, incluir exercício sobre um dos pés. É uma forma de você evitar as quedas, as fraturas e o fortalecimento. Claro que quando você está sobre um dos pés, vai fazer uma puxada no unipodal, uma remada unipodal unilateral. A carga é menor, mas, por exemplo, o peso do corpo para as pessoas comuns
já no início é suficiente. Você precisa aguentar primeiro o peso do próprio corpo. As pessoas não aguentam, o idoso não aguenta o peso do próprio corpo. Não tem reserva funcional. Então, calma, gente. Vamos primeiro. Qual que é o indicador? A Henrique Jones disse, o idoso ele deve ser capaz de levantar uma vez é o que ele precisa. E uma vez ele cansou, ele precisa levantar 12 a 15, que é um indicador que ele tem reserva funcional. Percebe? Então você começa a ter alguns indicadores técnicos. Mas aonde? No agachamento, no sentar e levantar. Percebe? Então, isso daí fica. Então, como você colocou, Rodrigo, muito bem, faça exercício unipodal. Equilíbrio unipodal estático, depois dinâmico, depois, inclusive, o Alex usa muito, tem um teste unipodal de 1 minuto. É um teste hoje muito utilizado em atletas. Você fica em cima do step, 20 centímetros, então você tem que tocar o calcanhar no chão e voltar, toque e volta. Aí você vê estabilidade de quadril, você vê resistência de força. Então, é um teste muito legal para você ver essa questão que você levantou da resistência de força unipodal. Ó, tem até teste para isso, hein? Mauro, vamos encerrar com a pergunta. Lembra da mentoria que teve sábado sobre aquela questão do médico proibir o aluno agachar por dor? Eu vi uma pergunta aqui, a gente vai ter que falar sobre isso, cara. Aqui, ó. Botei aí, ó. Professor, o médico diz para o aluno não pode agachar mais. O que a gente falou, Mauro? A gente falou na mentoria, eu não sei se o Mauro já ouviu falar nisso, acho que sim, não me lembro exatamente como é que foi a tua resposta. Gente, eu era essa pessoa que aqui, ó. Professor, o médico, é absurdo, o médico fala pro... Deixa eu tirar o microfone aqui, porque o microfone deve estar muito alto, gente. Agora que eu não vou praticar, eu acho que deve ter melhorado o áudio aí. O médico fala pro aluno não agachar mais ou não para treinar o joelho. Que absurdo, a gente fica falando mal do médico, falando mal do médico. Vou contar uma história para vocês, tá? Tava eu, Almeres, e uns médicos e tal, e o cara, tinha 4 médicos, e os 4 médicos falaram uma coisa para nós, quando a gente estava pontuando isso, né? 2 eram ortopedista, 1 era cardiologista, não me lembro exatamente qual era o terceiro ou o quarto lá. Os médicos falaram assim, Rodrigo, Almeres, como é que eu, médico, estou com meu paciente ali, reabilitação de joelho, estourou o joelho, eu tá com dor, menisco, seja o que for, tá? Como é que eu, médico, eu vou pedir para o meu paciente treinar numa musculação, sabendo que lá na musculação não existem profissionais qualificados para atender o meu paciente. Eu prefiro que ele fique em casa jogando videogame e faça fisioterapia, que é melhor. Quando eu ouvi isso, Mauro, eu nunca mais falei mal dos médicos. Eles estão com totais razões em falar disso, falar de nós, né? Falar sobre isso. Óbvio que tem exceções, né, Mauro? É óbvio que tem exceções, mas é a minoria, infelizmente. Então, Rodrigo, vou rapidamente contar um caso para quem está nos assistindo, ficar muito atento. Um professor, um fisioterapeuta chegou para mim e falou assim, um fisioterapeuta de uma empresa muito grande, né? E ele falou assim, olha, professor, eu quero você dá curso, fala com os personagens, eu peço para eles ficarem muito atentos quando o aluno reclama de dor no joelho. Eu falei, por quê? Nós recebemos uma paciente vou te contar o caso então. Ele treinava com o personal e disse assim, olha, eu estou com dor no joelho. E o personal tigrão disse, deixa comigo, eu vou fortalecer vasto medial, lateral, fazer um agachamento e tal, alongar isquiotibial, aquela receitinha básica, fortalece e alonga. 12 sessões e tal. E a mulher fez extensão lá, agachar, passou 12 sessões, meninos, professores, professoras, prestem atenção, sandalinha da humildade. Deixa comigo, vou aumentar a carga. Vou modificar o treino, né? Porque deixa comigo. Professor, diga, São Paulo, hein? Sim. Na Zona Sul, Caixa Alta. Rodrigo, 3 meses depois, a mulher continuava com dor, foi nessa fisioterapia, nesse centro, na Vitalis. O que eles fizeram? Pediram, obviamente, uma ressonância. A mulher estava com câncer ósseo, que começou a aparecer há 4 meses atrás. Quando ela falou assim, estou com dor no joelho,
o personal diz assim, a senhora, por gentileza, procure um médico. Eu sugiro que faça uma ressonância, porque a radiografia não vai dar nem ultrassom. Faça uma ressonância. Essa seria a conduta. Ele diz, deixa que eu resolvo. Gente, quando o aluno relata dor, eu vou dar um exemplo para vocês muito simples. Dor na região lombar. A doutora Shirley Sharma é uma das maiores especialistas de dor na coluna, junto com o Stuart McGill. Quer falar de coluna, Stuart McGill e Shirley Sharma? Os outros são os demais. A região lombar, você tem 7 possíveis causas de dor. E cada uma delas tem um procedimento. Então, você tem uma espondilolistese, você tem uma extrusa, você tem uma protusa, você tem uma compressão discal, você tem degenerativo. Percebe? Então, tem alguma coisa que nunca vai fazer mal. Canja de galinha e treino leve. Isso nunca vai fazer mal. E, se o aluno tem dor na coluna, primeira coisa, enquanto você não tem um diagnóstico preciso, trabalhe com o transverso do abdômen. Brace. Trabalhe o brace. Segundo, se o brace está pouco ativado, ativa fazendo o abdominal reverso. Ativa o transverso do abdômen com respiração. E investiga enquanto você não tem um diagnóstico preciso. Você precisa ter um diagnóstico preciso. A gente pode ajudar muito na dor, mas às vezes é uma dor incapacitante. É uma dor de fundo emocional, é uma dor de encurtamento, é uma dor de compressão. Estou falando de ombro. Então, a gente precisa... Hoje é bom a gente trabalhar com dor, mas não está proibido. Mas a gente precisa estar seguro. Você precisa estar seguro para não, como você bem colocou, criticar o médico. Não é que ele está proibido agachar. Como é que ele vai no vaso sanitário? Como é que ele vai sentar e levantar da cadeira? O que o médico quis dizer, não pode treinar o agachamento com altas cargas. Não pode fazer o jump split squat. Não pode fazer o turn jump. Não pode. Não pode fazer agachamento errado, não pode fazer o afundo errado. Isso. Então, a gente precisa, né, Rodrigo, a gente precisa, os professores, né, precisa ter um pouquinho de humildade, né, e saber até onde a gente vai, até onde a gente pode, aonde é a nossa competência. Eu vou dizer, eu tenho uma aluna que tem já comentei isso, ela está com uma tendinopatia no tendão supraespinal. Não tem cura, é cirurgia. Não adianta eu falar, não vou curar a tendinopatia dela. O que eu estou cuidando? Da coluna, das pernas. O que ela faz? Ela não faz abdução de ombro. Eu não vou dar exercício para corrigir a tendinopatia. Não tem exercício que cura a tendinopatia. É caso de cirurgia. Exatamente. Não vai querer curar a tendinopatia do supraespinal. O que você faz? Fortalece romboide, fortalece serrátil anterior, fortalece bíceps cabeça longa. Percebe? Alonga peitoral menor. Mas não vai dizer que você vai... Não venda enganação, pelo amor de Deus. Você não pode vender o que você não é capaz. Cuidado. Desculpe, gente. Ela precisa de mobilidade, precisa... Por exemplo, como é que ela não pode fazer tudo que abre o braço? Por quê? O tendão o supraespinal faz a abdução nos primeiros 30 a 40 graus. Isso aqui para ela é problemático. É caso de cirurgia. Ela não quer fazer cirurgia. Falei, tudo bem. Eu liguei para o médico. Meu velho, ele é doutor, eu sou também. Doutor, vamos conversar. O que nós vamos fazer? Percebe? Vocês têm que ligar para o médico. Tem que se posicionar. Vocês não são trocador de pino. Exatamente. Vocês são professores da área da saúde, né, Rodrigo? Liga para o médico. Doutor, se ele não te ligar, vou te denunciar para o CREF. Você tem que me atender. Percebe? Então, isso a gente pode ajudar e deve muito. Agora, não embarca sozinho. Não faz carreira solo, não. Eu não entro nessa, não. Eu também não. Não. Feito, Mauro. Vamos lá, então. Vamos encerrar.
Foi muito bom. Um O monte de pergunta personal, aqui. quando o aluno não quer ir no médico. Ô, Rodrigo, o Mauro. personal Mauro aqui. E quando o aluno quer ir no médico? Ué, você manda ele para o pai de santo, aí manda ele para o padre, manda ele para o bispo, manda ele para o inferno. Você vai assumir a responsabilidade do personal Mauro? Você é poderoso? Hein? Ele não quer? Dispensa ele. Eu falei, meu amigo, eu não posso. Então o que, que é? Não vai, meu Deus do céu. Você não... Gente, não assumam o que hoje, para os negros tirar. Rodrigo, só para o pessoal entender, nós tivemos uma bronca quando eu era diretor do Instituto Runner. Uma aluna entrou com um pedido de uma fortuna que ela tinha se machucado na musculação. Por azar dela, nós tínhamos uma boa anamnese. E na anamnese ela declarou que ela tinha uma tendinopatia, que ela tinha uma lesão de impacto. E ela falou isso. E passado 3 meses, ela quis dar o golpe. Nós somos a juízo. Por azar dela, estava escrito, ela declarou na anamnese que ela tinha problema no ombro. Sim. E ela foi dizer que os professores de musculação tinham arrebentado o ombro dela, que ela queria R$ 200 mil de indenização. Que absurdo. E aí? Não, a gente tem que estar muito esperto, né? A gente tem que estar. Não, é muito louco isso. Isso eu nunca tinha ouvido falar, viu? Primeira vez que eu vi caso assim de aluno, deve ter muito mais que a gente não sabe, O né? quê? Rodrigo, e com os negros tudo sem dinheiro? Os negros tudo sem dinheiro? Ah, meu velho. Olha lá, ruptura de LCA. Porra, o Pitur é 7 meses de fisioterapia, 3 vezes na semana no Puta mínimo. vida! Né? O Armando deixa o gelo quieto, cuida do rabicó dela, cuida do abdominal, cuida do peito, das costas, e deixa o gelo quieto, meu Deus do céu. Ele é com a física. Eu não sei o que passa, eu vejo direto aqui pergunta. Meu aluno acabou de fazer cirurgia na LCA. O que eu faço? Bom, manda para fisioterapia, né? No mínimo 6 meses lá na fisioterapia, ligamento cruzado. Eu fiz 8 meses. Rodrigo, sabe o que acontece? Só um alerta para a turma. Hoje, o aluno, cliente, ele quer jogar tudo no mesmo pacote. Pede a dica de nutrição, pede a dica de lesão, pede a dica de desequilíbrio emocional, de remédio. Então, por isso a anamnese, o nego escreve a perguntinha básica. Vocês têm dor? Sim. Aonde? Já foi no médico? Não, então vai. E anota lá, meu velho. E deixa escrito. Senão a gente embarca o nego te arranca, o cara te arranca as calças. Nos Estados Unidos, você vai morar lá, você vai ver. O médico recém-formado lá, Rodrigo, não consegue abrir o consultório, sabe por quê? O custo do seguro para ele abrir um consultório e ter o seguro contra erro médico é uma fortuna, uma fortuna. Até ele arrumar dinheiro para ter o seguro. Você chegou na academia, você assina um termo lá. Se você morrer, o problema é teu. Você assina. Dica de esteroides, dica de anabolizante, dica de Viagra. Os alunos querem tudo, não tem? Dica de... Então tá, Mauro, vamos nessa. Já é 11 horas aqui, a patroa tá lá. Amanhã é meu aniversário, inclusive, 36 Opa! anos. Aí, Opa! Bom, acho que a gente atingiu os objetivos, né, Rodrigo? Não dá para numa live assim, né? Quer saber mais? Vem fazer o nosso curso, né? Foi muito bom, bah. Vamos ver como é que vai ser. E se a gente fizer esse tipo de clínica durante o dia? A gente trocar o horário. Fazer ele pelas 14... Eu sei que às meio-dia tu entra ao vivo, né? Se a gente fizer um pouco meio-dia em uma das suas lives, toda terça, meio-dia. Pode ser, Rodrigo, para mim, a minha live eu faço para manter minha mente ativa, né? Então, acho que eu vou experimentar fazer esse estilo mais de dia. Vamos ver. Eu vou te chamar no WhatsApp ali pra gente. Eu curti demais e dá para escolher algum outro exercício e ter uma organização do jeito que a gente fez, mas deixar mais nítido para o pessoal entender o que está acontecendo. O que está sendo abordado agora? São os erros, são os mitos, entendeu? Para a gente ir melhorando. Eu acho que vai ficar bem bacana esse Eu acho que essa pegada é o que é a avaliação aqui, gente. A pergunta deles, já tem 140 pessoas aqui. O que vocês acharam aqui dessa dinâmica onde eu pratico em cima e o Mauro fica falando a parte mais técnica e eu aplicando a parte técnica? Tem algum ponto que dá para melhorar? Talvez a câmera fique muito longe, dá para dar mais zoom?
Enfim, aqui não tem muito recurso quando é um Instagram, né? Eu tenho que ficar longe mesmo. Vamos ver aqui, tá bom. Isso, dá um feedback para nós é importante, né, Rodrigo? Saber, né? Para melhorar. E não, e o principal de tudo, para eles, né? Isso tudo é para eles, para a galera aprender. Né? Como a gente pode pegar algum outro, um desenvolvimento, um press, por exemplo. Pode ser Claro, uma coisa claro. de press, e aí? Né? Pô, dá para fazer bastante coisa, falar um monte de coisa. Ficou perfeito, sensacional, ficou top esse estilo, boa demais. Bom, que legal. Essa é a ideia. Né? Eu me perdi um pouco na gravação da outra ali. Eu não era para ter sentado aqui. Eu era para ter ficado o tempo todo lá. Eu esqueci completamente. Porque daí a outra não me pegou. Toda hora que eu vim aqui falar contigo, essa câmera não pegou. YouTube ferrou, mas daí pelo menos a parte prática vai dar. Vamos ver, daí o Felipe que se vira amanhã, o nosso videomaker. Valeu, Mauro. Uma boa noite para ti. Boa noite, galera. Boa noite, obrigado, obrigado. Um abraço, querido. Boa noite a todos. Abraço. Tchau, tchau.